A paz do Senhor, hoje a palavra está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra é algo que nós temos que atentar para o nosso dia a dia. Entenda algo, quando Jesus Cristo nos chamou para buscar a presença dEle, para estar na presença dEle, Ele nos diz que é para nós confiarmos nele. E esse confiar não é da boca para fora. Não é eu e você dizer que temos Jesus Cristo no coração, eu confio em Deus, que Deus faça a vontade dEle, mas quando vem a luta, nós muitas das vezes murmuramos, questionamos, duvidamos. Então isso não é confiar. Você vê aqui que nesse primeiro ponto aqui, ó, e logo ordenou Jesus a seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. O que o Senhor quer nos ensinar com esse primeiro ponto? Nós muitas das vezes vamos estar caminhando sozinho nessa vida. Nós temos que tomar atitude, igual você hoje, você tem que tomar atitude. Você tem que conduzir a sua vida, não conforme a sua vontade, mas a vontade do Senhor. Porque entenda algo, nas lutas que nós temos que passar, o Senhor está conosco. Ele nunca vai nos abandonar, mas as lutas nós temos que enfrentar. Não vai ser Ele que vai tirar nós da batalha, mas é Ele que vai nos guiar para a vitória. É essa a diferença. Hoje você está passando por luta, seja financeira, seja na saúde, seja na sentimental, seja qual for. Se você ficar olhando para a dificuldade, você não vai ver a glória do Senhor na sua vida. Hoje aqui o Senhor está mostrando que quando Ele mandou os discípulos irem e subir no barco e forem atravessar para outra banda, você vê que os discípulos foram sozinhos. Por que eles foram sozinhos? Porque ali era a hora dos discípulos entenderem quem era Jesus Cristo, começarem a caminhar sozinho e andar pela fé, porque naquele tempo os discípulos estavam com Jesus, e Jesus ali pessoalmente via as lutas, via as dificuldades que eles enfrentavam e protegia eles. Hoje nós temos quem? Nós temos o Consolador, o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, que nós pedimos para Ele, pedimos para Deus em oração, em nome de Jesus. E as nossas orações são levadas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá entendimento da palavra, é o Espírito Santo que nos dá a coragem, a força necessária que nós precisamos enfrentar o que tiver que enfrentar. Em resumo, que Jesus ele disse que ele iria, mas mandaria o Consolador para nos ajudar. Nós nunca estamos sozinhos. E é esse ponto que é importante eu e você colocar no coração e entender que quando nós estamos na batalha, nós não temos que nos desesperar, nós não temos que ficar preocupados, nós não temos que ficar com medo, nós temos que ter autocontrole da nossa vida. E para ter esse autocontrole, só tem uma forma, é nós estarmos em comunhão todo momento com o Senhor. Porque entenda algo, servir a Jesus Cristo é fácil, adorar a Jesus Cristo é fácil. O que é mais difícil é nós vencermos o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso entendimento e colocar à disposição do Senhor.
E toda vez que nós colocamos nossa vida à disposição do Senhor, nós deparamos com o contrário do que nós pensamos, aprendemos e vivemos nesse mundo. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ver para crer. Em Jesus nós temos que crer para ver. Então, é nesse ponto que a carne quer falar mais alto que o espírito. É por isso que você está passando hoje por luta, dificuldade e não consegue achar uma saída para você, sendo que Jesus já mostrou para você a saída e está confirmando para você através dessa palavra que você tem que confiar, você tem que entrar no barco e enfrentar essa luta que você tem que enfrentar, mas Jesus Cristo está no comando. E aqui ele vai dar esse exemplo nessa palavra, que é aqui, ó. E logo o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: És um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Entenda algo. É nessa hora que eu e você temos que ter esse controle. O diabo ele atua em duas formas para tentar nos tirar da presença do Senhor. É isso que ele nos atinge, ele sabe o nosso ponto fraco. É esse ponto fraco que eu e você todos os dias temos que estar sempre colocando mais proteção, mais palavra, mais confiança. Que o que o diabo coloca? Ele coloca a dúvida no nosso coração e nos coloca o medo. Se ele coloca a dúvida no coração, você não tem fé suficiente para receber do Senhor a glória dele, porque você não vai acreditar que Deus pode te abençoar, sendo que a fé é chamar à existência o que não existe, é crer no impossível. E o medo abala, o medo não deixa você tomar atitude de enfrentar o mal em nome de Jesus Cristo. E assim é a nossa vida, e assim você vê que os discípulos aqui passaram por isso, Jesus deixou escrito para que hoje eu e você possamos entender que o barco que nós estamos é o barco da vida para a salvação, mas que vamos estar muitas das vezes navegando sozinho, e ali nós temos que estar firme, buscando e confiando no Senhor, porque o barco não vai afundar. A tua luta você está enfrentando não é só para a sua derrota, mas sim para glorificar o Senhor. Está difícil, é humilhante, depende da luta que você está enfrentando, seja no casamento, na saúde. É difícil porque os seus olhos estão cada vez mais vendo a derrota, cada vez menos vendo a saída. Mas o Senhor está dizendo que não importa o tempo, mas Ele está contigo. Não importa a hora, mas Ele está contigo, porque a vitória vai vir, porque você tem que começar a chamar a existência a sua vitória. Pare de pensar na derrota, pare de ficar murmurando, questionando, reclamando, falando que está difícil. Não, comece a glorificar o Senhor, comece a dizer que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, comece a dizer que o Senhor é teu pastor e nada te faltará, comece a dizer que o Senhor é tua força, tua fortaleza, comece a enfrentar o mal em nome de Jesus Cristo, porque assim você vai ver a glória, a manifestação dele na sua vida. Porque você vê aqui que Jesus esperou a quarta vigília para que eu e você viemos a entender melhor. Naquele tempo, o tempo, vamos falar assim, era dividido em 4 partes à noite. Então, cada parte corresponderia a 3 horas. Então, quando está dizendo que Jesus veio na quarta vigília, ou seja, você vê que as pessoas, os discípulos saíram de tarde e Jesus veio quase no outro dia de manhãzinha, de madrugada. Olha o tempo que os discípulos ficaram sozinhos. E quando veio a luta, os discípulos ficaram com medo. E eles eram experientes, eram navegador, a maioria aqui era pescador. Mas por que que eles ficaram com medo, muitas das vezes? Acredito eu que eles estavam tão dependentes de Jesus, a carne,
E eles acreditavam que sem Jesus não poderiam viver. Eles deixaram o medo tomar conta e não pensaram em nada. Não pensaram que eles tinham experiência no mar. Pedro tinha experiência no mar, João tinha experiência no mar, pois eram pescadores. Quantas lutas, quantas tempestades já tinham enfrentado no mar sozinho e sobressaíram, já tinham experiência. Mas o que acontece? O medo não deixou eles pensar nisso. Por quê? Porque eles tinham uma dependência de Jesus físico do lado deles. Hoje o Senhor está nos ensinando que a nossa dependência é maior, porque nós temos a dependência espiritual de Jesus Cristo. E a nossa batalha hoje, qual que é? Ela é espiritual, ela não é carnal. Essa é a vantagem nossa. Então comece a buscar o Senhor, se anima. Essa luta que você está enfrentando não é para derrota, mas sim para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa o tempo que você viu aqui que os discípulos foram de madrugada, Jesus foi socorrer eles. Mas logo eles ficaram com medo, mas Jesus foi a primeira palavra que Jesus deu foi essa: e tende bom ânimo, sou eu, não temais. Por quê? Porque Jesus sabe que quando nós temos medo, nós não pensamos direito, nós agimos por emoção, nós não agimos por frieza, por esperança, por confiança. Nós agimos por intenção, por instinto, para nos tirar daquela situação. Então hoje o Senhor está falando para ti. O que está te assolando, seja qual for a área da sua vida, respira fundo, tira o teu pensamento desse lugar, dessa luta que você está enfrentando. Volta o teu pensamento para a palavra do Senhor. Se fortifica na palavra, lê mais a Bíblia, ora mais, jejua mais, clama mais. Tira o teu pensamento da luta que você está enfrentando, porque assim você vai deixar o Espírito Santo trabalhar sobre a sua vida e vai te dar soluções, vai te dar saídas para que você possa entender e fazer a vontade do Senhor. Porque a promessa do Senhor não é à toa. Jesus Cristo, ele não chamou você à toa. Ele chamou você para te dar o alívio, para te dar o livramento, para te dar uma nova vida. Está com dúvida? Que às vezes você está com tanta luta, tanta dificuldade, que você esquece do básico do chamado de Jesus. Então vamos lá para Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro ponto. Você foi através de Jesus por quê? Porque você estava cansado, você estava oprimido, você já não aguentava mais a luta que você estava enfrentando. Se quando você foi e você está até hoje aqui, é porque aquela luta Jesus já foi lá e tirou e te deu a vitória. E outro ponto aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, tome o jugo do Senhor, aprenda dele. O que é aprender dele? O que é tomar o jugo dele? É tomar o peso dele, é confiar nele, é entregar sua vida 100% para ele. Se você ainda não foi batizado nas águas, desça nas águas do batismo para fechar aliança. Aí sim você está entregando sua vida 100% para o Senhor. Se você ainda não se batizou, você não entregou sua vida 100% do Senhor. Então você está limitando a glória do Senhor ser completa na sua vida. Porque o aceitar Jesus Cristo é você confessar com a sua boca e crer no coração para a justiça, que é a justiça que o Espírito Santo convence nós do pecado do mundo. E ali descer nas águas é a confirmação, é demonstrar que realmente você confia em Jesus, você aceitou Jesus Cristo, você é um pecador, está se arrependendo e quer ter uma novidade de vida. E ali você vai nascer em Cristo Jesus novamente. Aí você está cumprindo a palavra. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque a tua batalha você vai entender que não é carnal, é espiritual. E ali você vai entregar a alma sua, o espírito seu, para o Senhor, e é Ele que vai te orientar.
Como aqui os discípulos, vão voltar lá, os discípulos eles estavam no barco, eles eram pescador, põe isso no teu coração, eles têm experiência. Mas quando veio a assolação da tempestade, eles ficaram com medo, aflito, que estavam com medo que o barco ia afundar. Mas por quê? Porque eles já estavam acomodados, que Jesus estava sempre com eles. Naquela hora eles se sentiram sozinhos. Naquela hora eles ficaram com medo, eles esqueceram da experiência de vida. E assim é você hoje, você está esquecendo da experiência de vida que você tem. Você está esquecendo que Jesus Cristo te escolheu, porque você entregou na mão dele o teu jugo. Você entregou nele a tua aflição, porque você pegou o jugo dele. Você está aprendendo com ele. E ele está te ensinando, ele está te fortalecendo, ele está te mudando. Mas você está deixando o medo, a angústia, a tristeza, mágoa, ressentimento, tudo entrar no teu coração. Então comece a jogar para o Senhor. Peça perdão para Deus e começa hoje, Senhor, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Não queira na sua oração, nesse momento, querer fazer oração difícil para chamar a atenção, não. Faça como aquele samaritano que clamava e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. Se humilha para o Senhor. Se humilha para o Senhor, é isso que Ele quer que você faça. Aí você vai ver o alívio, aí você vai ver o barco teu, a tua situação sendo renovada, sendo transformada conforme a palavra do Senhor, porque aí você vai dar testemunho de vitória, porque hoje na tua aflição você não vai reconhecer que foi Jesus que te salvou, que te curou, que te libertou, porque você vai esquecer que o fardo dele é leve, o jugo é suave e que você entregou a sua vida na mão dele. Ele diz mais aqui, ó, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então comece a carregar o fardo do Senhor. Comece a carregar o jugo do Senhor. Comece a deixar o Deus transformar o teu eu. Saia dessa situação. Pare de ficar pensando, focando no teu problema. Tira os teus olhos do teu problema, porque o diabo está mostrando cada vez mais a tua fraqueza, que você não pode, que está difícil, que o mundo está complicado, a situação econômica do país está difícil, está todo mundo passando por luta, mas você não é todo mundo, você é escolhido do Senhor, você é uma escolhida do Senhor. Toma a tua posição como cristão, como cristã. Você não é todo mundo, você é um diferencial, você foi escolhido e escolhida pelo Senhor. Você entregou sua vida para o Senhor. Toma esse diferencial, é aí que faz a diferença. Busca no Senhor. Você não tem palavras para pedir para o Senhor, não peça. Peça só para Ele misericórdia para te ajudar. Senhor, tem misericórdia, ajuda-me que sou um pecador. Senhor, tem misericórdia, me ajuda que eu sou um pecador. Comece a buscar isso, comece a clamar ao Senhor dessa maneira e você vai ver que o alívio do Senhor, o Espírito Santo, vai estar tomando conta do teu coração, aliviando a tua mente e você vai se tornar brando, vai se tornar leve. Aí sim você vai ter controle da tua situação e você vai ver a glória e o milagre da tua vida. Amém? Abra teu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais através dessa palavra, para que você possa entender que você é um escolhido do Senhor, que você é uma escolhida do Senhor para ver a glória dele, o poder e o milagre ser manifestado através da sua vida, para que você, a tua casa, a tua família, os que estão ao redor de você, venham ser salvos pelo testemunho de vitória que o Senhor tem reservado para ti. Então tome atitude, busca o Senhor, confia no Senhor, que hoje você vai ver a glória e o poder dele na sua vida. Amém? Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.